Bom, ok, pessoal. Então, feita a nossa aula de apresentação do curso, eu vou fazer agora uma breve introdução, mais para dar uma visão geral do que o porquê, né, estudar matemática discreta, uma vez que você esteja fazendo um curso de computação na área de computação, né? Bom, a primeira pergunta que normalmente eu ouço quando eu começo esse curso, primeiro dia de aula, assim, primeira semana de aula, sempre tem alguém, algum aluno que me pergunta assim: professor, mas essa matemática discreta, existe uma indiscreta? Claro que, provavelmente, né, quem faz essa pergunta faz mais num tom de brincadeira, mas, de certa forma, tem um fundamento, né? Quer dizer, a palavra discreta e discreta, de certa forma, são meio antagônicas, né? É que aqui o contexto não é um contexto de discrição, de ser discreto, e sim da, é, da, da característica de ser variável, que a gente chama de discreta e não discreta, ou contínua. Então, na matemática, existe uma subdivisão na forma como nós podemos trabalhar com essa matemática, né, com os dados matemáticos, com os conceitos matemáticos, gráficos, representações, que é essa ideia do discreto e do contínuo. Discreto, talvez a palavra que tenha melhor sinônimo a ela, né, que tenha melhor aproximação a ela, seria finito. Então, nós poderíamos até considerar como uma matemática finita e uma matemática não infinita. É que a terminologia que acaba sendo usada, que acabou, né, sendo utilizada no mercado é essa: discreta e contínua. Bom, coloquei um exemplo aqui, bem simplesinho, para a gente numericamente já começar a entender essa diferença, né? Então, assim, olha, observem a fração 1/3, 1 dividido por 3, que nem está colocado aqui no material, no slide. Se você fizer 1 dividido por 3, seja ele manualmente ou na calculadora, vamos pensar primeiramente na calculadora, né? Se for uma calculadora simples, ou seja, uma calculadora com poucos dígitos de precisão, vai aparecer no teu visor algo como 0.33333, uma série de dígitos dos 3 até terminar o visor dela. Você fala assim, então é esse número. Não, aqui é esse número. Esse é uma parte do número, né? O número continua. Por exemplo, se você pegar essa mesma operação, já fizeram uma calculadora no computador, sistema operacional, vou pegar o Windows, por exemplo, você vai ver que vai aparecer também 0.333, só que vai ter uma quantidade maior, bem maior. Às vezes até ele vai colocar uma notação científica, algo que eu vou comentar depois no uso das calculadoras, tá? Mas assim, uma notação um pouquinho diferente, mas que sugere isso. Você vai ter 0, um monte de 3. Agora, mesmo no computador, né, que tem uma capacidade bem grande de armazenamento da operação, isso também é limitado. Vamos supor que dado uma calculadora física comum caiba 10 dígitos. Numa calculadora do Windows caiba, sei lá, 30. Você fala assim, então tá, maior, né? É, maior, com certeza, a representação. Mas também não termina no 30. Se você fizer essa operação na mão, normalmente, e tiver paciência suficiente para repetir ela 1 bilhão de vezes, você vai ver que vai ter 1 bilhão de dígitos. Esse número, ele é aquilo que nós chamamos na matemática de dízima periódica, ou seja, é um número que tem uma parte decimal com representação infinita, então é contínua, não termina, não é discreto, é infinito, e que tem um padrão de repetição. No caso aqui, repete sempre o número 3. Poderia repetir, sei lá, 35, 35, 35, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfim. Eu posso ter um padrão qualquer de repetição, mas que repita. Certo? Então, essas representações que estão aqui em cima são as representações discretas, aquelas que são utilizadas dentro do sistema computacional, e a de baixo é uma representação contínua. Poderia ser calculada manualmente, ou, né, no caso aqui, como a gente sabe que tem esse padrão de repetição, dá para imaginar que repete infinitamente. Na matemática, a gente exprime essa ideia da repetição infinita com esses 3 pontinhos aqui, com reticências. Tudo bem? Eu dei esse exemplo, tá? Para ficar mais simples, até porque uma divisão desse tipo, né, 1 dividido por 3, é algo bem simples de ser feito manualmente, enfim. Mas para se ter uma ideia, né? Agora, existem vários números com esse tipo de característica, tá? As raízes inexatas, eu coloquei alguns exemplos aqui, como raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 10, raiz índice 12 de 1/3. Esses números eles não têm uma quantidade finita de dígitos, é infinito.
Então, representar esses números no computador, a gente vai ter que apelar para a discreta para representar parte dos dígitos que compõem esse número. O número π, já era conhecido dentro da matemática aí, desde o século VI a.C., talvez até um pouco antes disso. O π é um número irracional, assim como essas raízes inexatas aqui de cima, né? Que tem infinitos dígitos depois da vírgula, né, à direita da vírgula, não tem um padrão de repetição, assim como esses também, porém é uma quantidade infinita. Se você leu o texto introdutório dessa disciplina nesse meu site, nesse meu material, você vai perceber lá, eu falo uma série de coisas a respeito da matemática discreta, e dou como exemplo o π, que tem lá foi calculado há um tempo atrás, o número π, com bilhões de dígitos. Então, observem que é uma coisa grande mesmo. Foge da nossa compreensão, né? É infinito, é um número que, por mais que se avance aí os sistemas computacionais, os cientistas e tudo mais, ele sempre vai ter dígitos para serem representados depois da vírgula. Tá? E aí eu coloquei tudo que envolve o π, né? Então, eu coloquei o π, coloquei o 2π, 3π, por aí vai. Aliás, π sobre 3, né? Observe também esse número aqui, chamado número E. Se você não, Júnior, mas não é número, você colocou uma letra. Assim como o π, né, a gente representa o número, essa letra E também representa o número. É um número racional, a base natural dos logaritmos euclidianos. Mais para frente nós vamos entender um pouquinho melhor esse E. Mas ele funciona mais ou menos como o π, tá? É 2,718,2, tá? Vários dígitos aí. Os logaritmos inexatos, as funções trigonométricas, que tem resultado não exato, né? Tipo seno de 25 graus. Enfim, existem muitos números que acabam tendo esse problema de representação finita ou não finita.